Sabe que eu tenho exposto aqui no domingo o livro de Atos dos Apóstolos, né? Então talvez você esteja perguntando por que Efésios? E por que Efésios, um texto que nós já trabalhamos há um ano atrás? Se você deve lembrar que em agosto do ano passado nós fizemos uma série neste capítulo. E aí tivemos 4 ou 5? 5 pregações, né? 5 pregações dentro desse mesmo capítulo. Irmãos, é porque eu estou cursando um novo mestrado com ênfase em estudo teológico e pesquisa, e é uma atividade que eu tinha, que era preparar uma exposição. Na verdade, toda a minha turma, os meus colegas, vamos estar expondo o livro inteiro de Efésios. Hoje, nesse dia, nós vamos expor o texto inteiro, né, o livro inteiro de Efésios. E coube a mim essa parte do livro. Então, estarei aqui expondo mais uma vez, e isso mostra o quanto a Bíblia ela é uma fonte inesgotável, porque nós já trabalhamos esse texto, mas nós seremos edificados novamente com esse texto e será uma nova pregação, assim como milhares de pregações já foram feitas nesse texto. E cada uma dessas pregações, elas entregam aquilo que Deus quer falar a nós de maneiras diferentes, com aplicações diferentes, voltado a realidades diferentes. Isso mostra o quanto a Bíblia é de fato um livro sobrenatural. Porque você pode ficar nela toda a sua vida e sempre você vai estar aprendendo algo novo. Isso é maravilhoso. Então, além disso, irmãos, eu também creio assim que o homem ele faz seus planos, mas é Deus quem dirige os passos, né? Então a gente tem os nossos planos sobre aquilo que nós queremos ensinar, os livros, mas no fim é Deus que está no controle de cada um dos assuntos que são tratados. E aqui, se você está atento às exposições de Atos, de 1 Coríntios, na quarta-feira, e agora o texto, você verá que nós vamos ter um assunto em comum, recorrente nos últimos tempos aqui da nossa igreja, que é a questão da divisão na igreja, ou da busca por unidade na igreja. Então, muitas vezes a gente pensa, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar sobre esse assunto? Eu não sei o que se passa em cada casa, em cada família que compõe a nossa igreja, mas ou Deus quer ensinar nós em algo particular, que talvez alguém esteja vivendo aqui neste momento, ou talvez Deus esteja nos preparando para algo que nós iremos enfrentar no futuro. Mas Deus está nos ensinando sobre a importância da união na igreja e sobre os riscos de uma divisão. Então, encaramos isso como a vontade de Deus nos instruindo sobre um assunto específico, que a gente possa aprender sobre isso mais uma vez hoje. Irmãos, você deve lembrar que no texto de Atos que eu tenho trabalhado, nós temos falado sobre aquela ameaça que parecia dividir a igreja novamente. Quando os gentios eles começam a fazer parte do corpo da igreja local, da igreja de Cristo, houve ali uma ameaça legalista que tinha um potencial de dividir novamente judeus e gentios. E ali os apóstolos têm que lidar com essa ameaça para que a união seja mantida. E ali nós vimos e trabalhamos o quanto é difícil a harmonia. O quanto é difícil, se nós percebermos no próprio ambiente familiar, é raro uma família sem conflito. Você vai encontrar famílias divididas. Nós vemos que nós estamos em constante conflitos nos relacionamentos pessoais. E aí isso a gente deve nos levar a perguntar o porquê que isso ocorre. Irmãos, a verdade é que cada um de nós tem os seus próprios interesses, a sua própria visão de mundo, as suas próprias expectativas, e nós lutamos por isso. E nem sempre as nossas expectativas são iguais. Nem sempre os nossos desejos são iguais. No contexto de mundo, nem sempre os valores são compartilhados da mesma forma. Então, o conflito é quase que inevitável. E aí, se você pensar no exemplo acerca da divisão que acontecia entre judeu e gentil, isso é ainda mais presente, né? Havia um muro de inimizade que separava esses povos. Culturas muito diferentes, visões de mundo muito diferentes. Irmãos, aos olhos do mundo, unir judeus e gentios adorando o mesmo Deus era algo praticamente impossível. Mas isso aconteceu na história. Nós vimos isso acontecer
no livro de Atos. Nós temos acompanhado isso acontecer nas análises de Atos. E quando você vê povos tão diferentes sendo unidos em um só povo, você percebe que existe uma intervenção sobrenatural, porque é o tipo de união que a lógica humana é incapaz de produzir. É a mesma coisa que nós pensarmos hoje, e eu dei o exemplo até quando a gente estava em Atos, de judeus, israelenses e palestinos hoje vivendo unidos no mesmo território. Se você disser para alguém que isso é possível, a pessoa vai dizer, você está ficando louco. As diferenças são tão grandes que parece povos que jamais vão se conciliar. Essa era a realidade do primeiro século do judeu e gentil. O judeu jamais admitiria estar junto, ele não ia na casa de um gentil com medo de se contaminar, de ficar cerimonialmente impuro. Mas Deus fez desses dois povos um só. E a Bíblia traz essa união de judeus e gentios na igreja como algo de origem sobrenatural. Dois povos completamente distintos. E aí Deus, ele agiu. Nós vimos na conversão do primeiro gentio, Cornélio, nós aprendemos sobre isso, nós vimos Deus arquitetando e organizando o encontro de Pedro com Cornélio. E a partir dali, muitos outros gentios vão sendo acrescentados na igreja e se tornam um só corpo com judeus que também creram em Cristo. Deus agindo, Deus indo atrás e unindo. E, irmãos, essa realidade do passado, ela continua acontecendo hoje. Deus ainda está salvando pessoas diferentes, de diversas realidades sociais, de diversas realidades culturais, e tem alcançado e tem colocado debaixo de um mesmo teto, unindo como um só corpo, inserindo essas pessoas em uma congregação. É a congregação dos santos, que estão ali unidos, compartilhando de várias coisas em comum. Agora, manter essa união que Deus produz é um desafio. Manter aquilo que Deus iniciou é um trabalho árduo. E nós vemos isso no Novo Testamento. Nós vemos isso não na igreja do século 21, mas já na igreja apostólica. Nós vemos a igreja onde os apóstolos ainda estão inseridos, encontrando dificuldades em manter essa união, de tal forma que os apóstolos eles têm que intervir para exortar a igreja, para encorajar a igreja nesse sentido. Nós vimos isso acontecendo na ameaça legalista lá em Atos. Nós vimos e temos acompanhado isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o partidarismo acontecendo e Paulo vindo e dizendo, não, vocês não estão agindo como crentes. E encorajando e exortando. E hoje o texto de Efésios nos mostra mais uma vez o apóstolo Paulo exortando acerca disso. Falando e encorajando a igreja a se manter unida. E aqui um breve panorama acerca da carta aos Efésios. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo enquanto estava em prisão. E ela tem como objetivo fortalecer e instruir em relação à maturidade da igreja. Irmãos, a igreja de Éfeso, assim como nós hoje, estava cercada de diversos desafios. Pressões de nível cultural, pressões de nível religioso. Era uma igreja pressionada, assim como a igreja de todas as histórias sempre será uma igreja que está presente em um ambiente que a pressiona. Né? Nós somos influenciados pela cultura que nos cerca. Nós somos influenciados pelas outras religiões que supõem trazer um novo caminho até Deus. Tudo isso faz parte. E aí nós vemos o apóstolo Paulo aqui escrevendo essa igreja e nos 3 primeiros capítulos tratando de doutrina, falando acerca da eleição, o quanto o crente ele foi eleito por Deus, foi adotado por Deus como filho dele. Ele fala e explica a reconciliação que Deus produziu entre judeus e gentios.
E aí ele trata disso como a revelação de um mistério. A igreja era o mistério que Deus não havia revelado no passado, mas que estava revelando agora nas páginas do Novo Testamento. A união de dois povos e um só corpo. E aí, depois de estabelecer uma base doutrinária, ele vai iniciar no capítulo 4, chamando a igreja a viver de acordo com aquilo que ele havia dito. Viver de acordo com a sua vocação. Mostrando que a unidade, ela é construída com aquilo que Deus nos dá, com os dons espirituais. Ele fala que o crescimento mútuo, né, todos nós juntos crescendo, nada mais é do que a evidência daquilo que Deus fez em nós. O nosso crescimento em união, em maturidade, é a evidência da nossa eleição, da nossa adoção. Então, a partir do capítulo 4, Paulo ele começa a traçar algumas orientações práticas relacionadas à doutrina que ele construiu até o capítulo 3. Então, acompanhe comigo a leitura de Efésios 4, versos 1 a 16. Irmãos, isso foi desafiador para mim, porque eu jamais prego um bloco tão grande de texto. E vou te dizer, a situação da igreja não está fácil, porque foi dado o mínimo de 25 minutos, né, na atividade do currículo. E aí eu tive que entrar em contato, professor, eu não vou conseguir fazer isso em 25 minutos, nem que eu quisesse. Né? E não tem problema, é o mínimo 25. Então eu penso assim, poxa, se tem que estabelecer o mínimo 25, o que está sendo pregado nas igrejas? 10 minutos, 15 minutos? Impossível, né? Então acompanhe comigo e mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos percorrer aqui esse texto. O texto diz assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, vamos ter mais uma palavra de oração? Pai amado, bondoso Deus, mais uma vez nós temos aqui diante do Senhor e diante de nós a Tua Santa Palavra. Que ela venha mais uma vez a nos ensinar, a nos exortar, a nos corrigir, mas especialmente a nos encorajar. Nos encorajar nesse assunto tão importante que é a unidade do corpo da igreja. A unidade que temos juntos para que juntos possamos cooperar e juntos possamos crescer em maturidade, em conhecimento, para que a gente possa estar então protegidos dessas ameaças que nos cercam. Nos ajuda, Pai, ser propício a nós, nos concede o Teu Santo Espírito para iluminar o nosso coração e a nossa mente. É o nosso desejo em nome de Cristo. Amém. Queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele exorta aos efésios que eles vivam de maneira digna ao chamado cristão, fazendo tudo o que for possível
para preservar a unidade. Ele explica aqui no texto que essa unidade de pessoas diferentes vivendo em um só corpo não só é possível. Aos olhos do mundo pode ser impossível. Mas Paulo diz, ela não só é possível, mas ela é esperada. Ela é esperada dentro do contexto da igreja. Por quê? Porque essa união, ela é sustentada pela ação de Deus. Essa união é capacitada pela graça de Deus. É Deus quem concede os dons espirituais. É Deus quem concede tudo o que nós precisamos para o serviço e para a edificação uns dos outros. Então, a união na igreja não é só algo que nós devemos desejar, é algo que nós devemos esperar, porque é Deus agindo em nós. E é isso que nós veremos hoje. Então, o meu propósito aqui nessa manhã, irmãos, é demonstrar para vocês que o viver unido como igreja não só é possível, mas esperado. Deus nos dá tudo o que nós precisamos para alcançar esse objetivo. Essa união nada mais é do que a evidência de Deus em nós. É a evidência da nossa eleição e da nossa vocação. Nos 3 primeiros versículos aqui do texto, nós vamos encontrar a exortação que Paulo dá à unidade. Olha ali o verso 1 a 3, ele diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo estava preso neste momento, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então aqui Paulo exorta, ele exorta os efésios, vivam de maneira digna ao chamado cristão. Façam tudo com o objetivo de preservar a unidade da igreja. O texto aqui, ele começa com o por isso. Ou seja, é neste momento o ponto da virada da epístola. Ele fala, tudo o que eu vou dizer agora está relacionado com o que eu disse antes. Por isso, ou seja, de acordo com o que eu já falei, vivam dessa forma. Então você tem 3 capítulos doutrinários e agora vem 3 capítulos práticos. Essa estrutura é bem comum em Paulo. Ele estabelece a doutrina e depois faz as aplicações. A partir de agora vem as aplicações. E aí na parte que trata da igreja, esse mistério que é a união de judeus e gentios, isso possui desdobramentos práticos para a vida da igreja. Não é porque Deus nos salvou e nos colocou nessa união sobrenatural, que isso não vai exigir de nós esforço. Que a gente não vai ter que fazer nada em prol dessa união. Você vê que essa dinâmica, ela está sempre presente. Deus os elegeu. Deus os salvou. Deus predestinou a salvação de vocês antes da fundação do mundo. Mas se esforcem. Se esforcem para preservar isso que Deus fez. Façam a sua parte. Vocês têm responsabilidades nisso. Saibam qual é a responsabilidade. E aí vem o pedido. Qual é o pedido? Vivam de maneira digna. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam conforme a vocação, conforme o chamado. Em outras palavras, vivam de maneira digna aquilo que Cristo fez por vocês. Tenham uma conduta que esteja de acordo com a responsabilidade de fazer parte do povo de Deus, de ter sido vocacionado em Cristo. Se comportem como verdadeiros filhos. Se comportem, tenham um proceder compatível ao chamado de vocês. Irmãos, é um chamado individual. Se você olhar e voltar aí no primeiro capítulo, Efésios 1, versos 4 e 5, ele diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Agora, Paulo diz, vivam de acordo com isso.
Façam exatamente aquilo pelo qual Deus quis que você se tornasse. Um chamado que é individual, mas que tem desdobramentos comunitários. A partir do momento em que Deus nos une como um corpo. Na caso ali de Paulo, ainda era o contexto, judeus e gentios, unidos em um só corpo. E aí, na sequência, Paulo aborda o que é viver de maneira digna. Como é viver de maneira digna do chamado, da vocação? Qual é a prática? A prática é humildade, mansidão e longanimidade. Vivam com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportem uns aos outros em amor. Irmãos, pense comigo. O que normalmente provoca a desunião? O partidarismo, as discordâncias que separam as pessoas. Você lembra de 1 Coríntios? O problema de Coríntios era o orgulho espiritual. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. O orgulho normalmente está associado à desunião. Eu quero do meu jeito e eu não me submeto ao jeito de outro. Portanto, separa. O orgulho está sempre atrás disso. O contrário de orgulho é humildade. Humildade produz união. Mansidão, ao contrário do que poderia pensar, não significa suportar tudo caladinho. Tem um ditado popular que diz que o cavalo mais manso é o mais montado. Né? A ideia de que se você não fala nada, as pessoas vão subindo para as costas. Não é esse o sentido de mansidão aqui no texto. Jesus, ele é descrito em Mateus 11 como manso e humilde. E Jesus, ele agia com firmeza. A pessoa mansa, ela é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Ela pode se irar, mas a sua ira sempre ocorre no momento certo, pelo motivo certo. Quando é necessário enfrentar com firmeza uma determinada situação, ela enfrenta. Não para proteger a sua honra e a sua glória, mas para defender a honra e glória do Senhor. Assim foi Jesus no seu ministério. E aí temos também a longanimidade ou paciência. O crente deve ter paciência. O oposto disso é o quê? A impaciência. E aqui especialmente aplicada às diferenças que temos uns dos outros. Nós somos diferentes. Personalidades diferentes. Temos desejos diferentes. E muitas vezes nós vamos ter que exercer paciência. Paciência com um crente imaturo ainda na fé, que ainda não compreende todas as verdades. E você tem que ter paciência para que ele possa crescer de acordo com a sua capacidade. Se precisar alimentar com leite espiritual, que seja assim. Nós devemos ter paciência para não querer uma mudança imediata. Às vezes a gente estabelece o alvo da santidade. E aí você quer que todos tenham do dia para a noite o mesmo tipo de santidade que você acha que tem que ter. E aí você perde a paciência com as pessoas porque elas não estão não estão andando na mesma velocidade. E aí nós temos que aprender a valorizar as boas mudanças que Cristo já fez na vida dele. Pode estar gatinhando, mas está indo para o rumo certo? Graças a Deus por isso. Que bom ver isso. Nós temos que ter paciência para ensinar. Às vezes a mesma verdade toda semana. Paciência. Paciência para encorajar aqueles que desanimam com maior facilidade. Irmãos, nós temos que entender que as pessoas são diferentes nisso também. Tem alguns que são uma fortaleza, que nunca estão tristes, são sempre alegres, mesmo no sofrimento esbanja otimismo. Mas tem outros que com uma pequena dificuldade
na sua vida desmorona. Nós temos que ter paciência e continuar suportando, dando suporte, colocando esse irmão debaixo dos braços e levantando, quantas vezes forem necessárias. Perdoar quantas vezes forem necessárias. Paulo ele descreve bem essa atitude humilde, mansa e paciente em um outro texto lá em Filipenses, capítulo 2, verso 3 a 4. Vou ler rapidinho, você não precisa ler, não precisa procurar. Ele diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Irmãos, se nós colocarmos isso em prática na nossa vida como igreja, qual a chance de termos divisões? Você olhar para o outro como alguém superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Essa é a maneira que nós temos que agir, essa é a maneira que a palavra de Deus diz que nós devemos agir. E qual o objetivo desse viver de maneira digna? Por que agir assim é importante? O verso 3 nos responde: para preservar a unidade, fazendo tudo o que eu acabei de dizer, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Perceba, agir assim não é uma reação automática. Eu adoraria que fosse. Você se torna crente, se torna humilde, manso e longânimo. Todo mundo, todo crente. Converteu, puf. O pastor não teria problema. Será uma facilidade ser pastor. Mas não é assim. Nós temos que cooperar nisso. Nós temos que agir. Não é automático. É preciso esforço, é o que Paulo diz assim. Façam tudo. Se esforcem. Façam o seu melhor. Trabalhem, se empenhem nisso. Por quê? Qual o objetivo? Para que a unidade seja preservada. E aqui, irmãos, se ele diz que é para preservar, ou seja, é para evitar que a gente destrua algo que nós já temos. É preservar. Ou seja, Deus já nos deu isso. Deus nos deu essa união. Agora nós temos que trabalhar para mantê-la. O que nós temos aqui de acordo com o chamado? A unidade do Espírito, é o que diz o texto. Que tipo de unidade o Espírito Santo produziu na igreja? A união de judeus e gentios. É isso que está tratando o texto. Unidade entre pessoas que são diferentes. A unidade entre pessoas que aos olhos do mundo jamais poderia acontecer. Mas o Espírito uniu essas pessoas. E nós temos a obrigação e o dever de manter essa união, é o que Paulo está dizendo. E ao pedir que eles vivam de maneira digna, Paulo está demonstrando o porquê. Preservação. Crente precisa agir. Crente precisa fazer o que está ao seu alcance. Ele tem que se esforçar para que a união seja mantida. E aqui vão algumas aplicações práticas a você. Como você tem agido em meio à congregação? Você é um promotor da paz ou alguém que estimula contendas? Você tem uma postura humilde no trato com o seu irmão, considerando ele superior a você? Você tem paciência com os seus irmãos na fé? Você tem paciência com os imaturos? Você tem sido tolerante quando a tolerância ela é permitida? Quando você se depara com algum comentário negativo sobre a igreja local, você é daqueles que quer ver o circo pegar fogo, joga gasolina, ou você é um pacificador que procura trazer
Não, mas olha quanta coisa boa nós temos. Olha o privilégio que nós temos também na congregação. Olha esse outro lado, talvez você esteja olhando só para esse lado. Traz o teu olhar para uma outra. Veja o quanto Deus já fez. Qual é a sua postura em relação a isso? Irmãos, as nossas ações, elas são sempre motivadas por algo. Uma pessoa que sai da comunhão da igreja, ela tem motivos para isso. E falando dentro de um contexto de igreja saudável, né? Estou estabelecendo aqui ideia de igreja mesmo, tá? Não pense na universal do reino de Deus. E ali você tem bastante motivo para sair, para ir para a desunião mesmo. Mas dentro de um contexto de igreja saudável, igreja de fato de Cristo, quando alguém sai, normalmente o motivo, a motivação é o orgulho. A pessoa abandona a união da igreja por expectativas que não foram preenchidas. Por uma visão equivocada do que é ser igreja. Porque não se sentiu bem o suficiente. Eu não fui bem acolhido. Sempre há uma motivação. Sempre há. Agora, pensando no motivo que nos une, nós também estamos unidos aqui com uma motivação. Existe um motivo na nossa união. Qual é o motivo de estarmos juntos como igreja? Paulo vai trabalhar isso agora. Ele vai falar sobre os motivos que nos unem, nos versos 4 a 6. Ele diz, há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo explica aos Efésios o que une os crentes. O que foi capaz de unir judeus e gentios? O que é capaz de unir pessoas tão diferentes em uma congregação, em um só corpo? Paulo ele alista aqui que essa união está alicerçada em 7 elementos diferentes. São 7 pilares compartilhados pelos crentes. Nós estamos unidos em um só corpo. Uma só igreja. Mas pastor, existe um monte de igreja diferente. No meu bairro tem mais igreja que Farmácia São João. Daí teu bairro realmente tem bastante igreja. Sim, irmãos, existem várias denominações. Essas denominações são expressões locais de uma igreja muito maior. São expressões locais da igreja universal. A igreja está unida em uma só igreja no sentido de todos os crentes espalhados pelo mundo estão unidos de forma local em determinadas denominações. Nós aqui somos uma expressão dessa igreja universal, dessa igreja maior, da união de todos os crentes, que nos reunimos de forma local. Mas nós somos um só corpo. Nós temos também um só espírito. Todo crente é habitado pelo mesmo Espírito Santo de Deus. Você já ouviu isso muitas vezes aqui, eu não canso de repetir. Não há diferença espiritual entre nós. Todos nós bebemos do mesmo Espírito. Se você crê em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você recebeu o Espírito Santo e Ele habita em você. Todos nós compartilhamos do mesmo Espírito. Nós também estamos unidos a uma só esperança. Nós esperamos as mesmas coisas. Nós estamos caminhando para o mesmo alvo. Salvação, vida eterna, consumação do reino. Isso nos une. Nós estamos todos aguardando o reino vindouro. Nós também temos um só Senhor, e aqui, Paulo ele já falou do Espírito Santo, agora fala do Filho. A segunda pessoa da Trindade, esse Senhor aqui é Jesus. A igreja serve o mesmo Senhor. A igreja serve a Cristo. Nós servimos com o mesmo propósito, fazer de Jesus conhecido neste mundo. Todos nós estamos nessa missão. Pregar o Evangelho.
Nós servimos juntos ao mesmo Senhor. Nós temos a mesma fé. Nós compartilhamos da mesma confiança em Cristo como único e suficiente Salvador. Nós todos cremos. Todos nós temos fé no mesmo Senhor Jesus. Nós também temos um só batismo. E aqui, irmãos, de todos os elementos, esse é o do maior debate acerca do significado de batismo. A maioria dos comentaristas, eles vão dizer que o batismo é o rito cristão do batismo nas águas. Eles dizem, todos nós temos um só batismo, nós fomos batizados em águas. Alguns vão dizer que é o batismo do Espírito. Mas aí não faz muito sentido, porque ele já falou sobre o Espírito antes. Existe uma terceira opção aqui, que esse batismo, ele está usando o sentido técnico da palavra em termos de identificação. Todos nós somos identificados com Cristo na sua morte e ressurreição. Eu acho que essa é a melhor opção, porque nem todo crente foi batizado. O crente ele é batizado, mas ele já é crente quando ele é batizado. Então, nós estamos unidos primeiramente nesse batismo no sentido metafórico de uma identificação com Cristo. E aí todo crente realmente, mesmo aquele que ainda não passou pelo rito, ele está em Cristo, batizado em Cristo. Ele crê em Cristo, se identificou com Cristo na sua morte e ressurreição. E nós temos também um só Deus e Pai, e aqui ele termina a Trindade. Ele falou do Espírito, ele falou do Filho, agora ele fala do Pai. Nós temos o mesmo Deus e o mesmo Pai. Todos nós cremos, todos nós compartilhamos disso, por isso somos irmãos. Somos irmãos em Cristo. Somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. E aí, tendo demonstrado esses pilares que nos unem, tudo isso que nós temos em comum, na parte final do versículo 6, Paulo ele diz que além dos elementos que nós compartilhamos, existe algo que sustenta essa união. O que sustenta a união? É a ação de Deus, que é sobre todos, que age por meio de todos e que está em todos. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é algo assim tremendo. Deus, ele é sobre todos nós. O que isso significa? Ele é a autoridade. É a posição que ele ocupa. Todo crente possui Deus como autoridade na sua vida. Todo crente confia que Deus sabe o que é melhor para ele. E por isso se submete à sua vontade, se submete à sua soberania e se submete à sua palavra. Ele é sobre todo crente. Não há nenhum crente que Deus não seja autoridade sobre ele. Se você encontra um crente que não se submete à palavra, Deus não é sobre ele. Todo crente está submisso à autoridade de Deus. Ele age por meio de todos, ou seja, o crente ele sabe que ele é mero instrumento nas mãos de Deus, que age por meio das nossas vidas. Como que Deus age por meio das nossas vidas? Quando nós oramos, você já orou pela união da sua igreja? Se você orar por isso, Deus está agindo por meio de você, por meio da sua oração. Deus age por meio de nós quando nós servimos ao corpo. Deus está usando hoje pessoas para ensinar as crianças. Eu digo, é o serviço mais gratificante de uma igreja local, ensinar crianças. Se você nunca fez isso, faça, porque isso não tem preço. Deus está agindo por meio de você para ensinar aqueles pequeninos. Deus agindo por meio de nós. Deus agindo por meio daqueles que ficam na recepção, daqueles que servem na cozinha, daqueles que limparam o espaço para nós estarmos aqui hoje. Deus está agindo por meio de cada um de nós enquanto servimos a igreja. E por fim, Deus está em todos. Por quê? Porque Ele habita em nós. Irmãos, Deus habita em você. Irmãos, se nós parar para meditar nisso, irmãos, já seria suficiente. Meditar o que é Deus vivendo em nós, habitando em nós.
Deus está em todo crente. O crente, ele tem que se alegrar nisso. O crente, ele tem que ter alegria em saber que o próprio Deus reside nele, enquanto ainda pecador e imperfeito. Senhor, o Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. Não há nada em mim que seja bom aos teus olhos, mas o Senhor quis habitar em mim. Senhor, o que mais posso fazer, se não dedicar minha vida a Ti? Paulo aqui argumenta que essa união improvável aos olhos do mundo, de pessoas diferentes, ela só é possível porque ela tem o alicerce em 7 coisas comuns que são sustentadas pela ação de Deus. Se Deus nos deu tudo isso, e além disso está diretamente envolvido, Paulo está dizendo que Deus está envolvido na igreja, porque Ele age e Ele está em nós. Então a união não pode falhar. A união não pode falhar. Deus está diretamente trabalhando nisso. Isso é extremamente importante que a gente saiba. Se nós não estamos unidos, talvez a nossa confissão de fé não seja verdadeira. Porque Deus, na sua igreja, Ele trabalha em prol da união. Você deve lembrar que Jesus disse que o amor entre os discípulos seria uma marca distintiva do seu povo. Assim vos conhecerão. Não é pelo conhecimento teológico, pelo número de versículos que você saberia de cor, pela sua capacidade intelectual, ele diz, é pelo amor vos conhecerão. Se alguém chega entre nós e não é capaz de perceber união, amor entre os membros, essa igreja não tem a maior marca que distingue os crentes neste mundo. Nós não estamos aqui unidos, irmãos, porque nós somos parecidos. Porque nós gostamos das mesmas coisas. Nós não estamos aqui porque todos nós somos muito amáveis. Pessoas muito educadas, polidas. Muito pelo contrário, irmãos. Quanto mais a gente passa tempo uns com os outros, mais nós vemos que somos pessoas quebradas. Com problemas, com pecados, com lutas. Mas não é isso que nos une. O que nos une, irmãos, é Cristo. É a ação de Deus. É o que nós compartilhamos de tudo aquilo que foi listado aqui. Nós temos o mesmo Espírito, a mesma esperança, o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo. Deus está aqui trabalhando em nós, em prol dessa união. Se há união, se há desunião, se há partidarismo, se há divisão, quando alguém se afasta da comunhão dos crentes, existem 2 possibilidades para justificar isso. Primeira, a pessoa é crente, mas tropeça em algum pecado. Ela ainda pode estar lutando contra o orgulho. Ela ainda pode estar lutando contra a imaturidade. Ela ainda pode estar lutando contra falsas expectativas que ela mesma criou. E, portanto, ela precisa ser instruída, exortada na palavra. É o que Paulo está fazendo aqui, é o que Paulo fez em Corinto. Na esperança de que aqueles irmãos lá daquela igreja que tinha desunião fossem crentes. Porque se eles fossem crentes, a partir da exortação, o caminho era corrigido. Entendemos, nos arrependemos e voltamos ao caminho. A primeira opção que nós temos, crentes que tropeçam, que precisam ser exortados. A segunda opção para desunião, a pessoa está na igreja, mas ela não é crente. E se ela não é crente, ela não tem nada daquilo que é responsável pela união. Ela não compartilha de nada daqueles elementos que nos une em Cristo. Ela não tem Deus, e ela não tem a palavra como autoridade em sua vida. É uma pessoa que está dominada pela sua natureza pecadora. E ela, então, precisa ser evangelizada para que possa crer e, então, experimentar, ou se não,
Deus mesmo afastará ela, para não causar mal dentro da sua amada igreja. Por quê? Porque Deus age por meio da igreja. Irmãos, eu não sei o que passa no coração e na mente de cada pessoa. Só Deus conhece. Mas eu sei que muitas vezes acontece de pessoas cogitarem sair da igreja em virtude de algo que não está lhe agradando. Isso acontece. E aqui eu reforço, irmãos, o único motivo justificável para que eu, como crente, abandone uma congregação é se naquela congregação a palavra de Deus não esteja sendo ensinada. Se ela não está sendo pregada, ou se ela está sendo distorcida. Se ali não há alimento espiritual de verdade, ali realmente fuja, né? Corra. Agora, do contrário, irmãos, não há motivo. A verdade é que nós precisamos uns dos outros, muito mais do que a gente imagina. Nós precisamos uns dos outros como crentes. Irmãos, nós temos tanto a oferecer uns para os outros em prol da nossa edificação. Você, crente, tem muito a oferecer a seus irmãos. Você tem muito a oferecer. Você tem muito a contribuir para a edificação dos outros. As suas virtudes como crentes podem ser a deficiência de um outro irmão, que pode aprender com as suas virtudes e vice-versa. Essa é a maravilhosa graça de Deus que opera no corpo, compartilhando daquilo que o Senhor nos deu. Com alegria, irmãos, com alegria. Com alegria. No saber que Deus, Ele é em nós, age por meio de nós e está em nós. Irmãos, você não imagina como meu coração fica feliz quando eu vejo um irmão tomando a iniciativa de convidar outros irmãos para fazer a leitura de um livro edificante. E aquilo eu vejo não partiu da liderança, partiu do irmão. Queridos, vamos ler um livro junto. O coração transborda. Poxa, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Está fazendo algo em prol dos outros. Está fazendo algo para que a igreja cresça. Poderia simplesmente ler sozinho em casa. Vou me edificar eu. Quem tem que ser um bom pai sou eu mesmo. Não, mas deixa eu chamar outros irmãos para caminhar comigo. Irmãos, isso é maravilhoso. É assim que Deus age. Por meio de nós. E aí, depois de ensinar que Deus age ativamente para promover a união da igreja, Paulo demonstra agora os detalhes disso. Nós somos capacitados para isso. E aqui eu quero que você acompanhe o fluxo de pensamento do apóstolo. Paulo exorta a igreja a viver de maneira compatível ao chamado cristão. Isso implica viver em unidade. Essa união não é fruto de afinidades. Não, a igreja está unida porque recebeu de Deus o mesmo Espírito, possui a mesma esperança, a mesma fé no mesmo Senhor. E além disso, essa união ela é sustentada por Deus, que é a autoridade sobre nós, que age por meio de nós e que está em nós. E agora, nos versos 7 a 16, Paulo explica como Deus equipa a igreja para fazer isso. Deus capacita a igreja para que isso ocorra. E de que forma ele faz isso? Paulo descreve aqui a fonte, a forma e o propósito dessa capacitação que Deus nos dá a nós. A fonte da capacitação, qual é? A graça. A graça em Cristo. Ele fala ali dos versos 7 a 10. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ou seja, para a manutenção da unidade, Paulo diz que o crente recebe dons. E que o exercício desses dons é fundamental para a unidade. E que Deus concede esses dons de forma gratuita por meio de Cristo. Quando ele fala
segundo a medida do dom de Cristo, significa que Cristo não só concede os dons, mas Ele escolhe quais dons nós teremos. Ele escolhe. Irmãos, será que alguém pode se gloriar porque serve à igreja? Será que eu poderia estender um tapete vermelho e olha só, eu sou o pastor dessa igreja? Irmãos, se eu sou o pastor da igreja, é porque Deus, porque Cristo quis. Não tem mérito. Você percebe isso? Não há mérito nenhum em nós, nos nossos dons. É o Senhor quem decide. Vou usar você aqui, você ali, você lá, você ali. E assim Ele estabelece uma estrutura para promover a unidade. Se todos nós fôssemos chamados para ser pastores, o que aconteceria? Cada um tem o seu local. E Cristo soberanamente decide onde Ele vai usar cada um de nós. Isso tira o orgulho. E aqui também já entramos na forma, né? A forma da capacitação são os dons, né? O verso 11 ele diz, e Ele concedeu. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui o texto, né, nos versículos anteriores, Paulo ele diz que Deus concede os dons por meio de Cristo. Agora ele explica, né? A conjunção e aqui no início do versículo tem a função de explicar. Deus concedeu dons em Cristo, a saber, esses dons. Deus concedeu dons. Agora eu quero que vocês saibam quais são esses dons. E essa lista que ele apresenta aqui não é exaustiva. Possivelmente ele cita aqueles que estavam mais em uso naquele momento da história. Mas Paulo ele vai dar outra lista de dons espirituais em Romanos 12, em 1 Coríntios 12. São vários outros dons. E aqui, irmãos, eu não vou analisar cada um desses dons, porque não tenho tempo para isso. É só você voltar lá, que acho que até foi o pastor Adriano que pregou esse texto, ele explica cada um dos dons. Depois vem o propósito dessa capacitação, dos versos 12 a 16. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, com um objetivo. Deus concede dons, os dons são esses e o objetivo é esse. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo aquilo que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e conciliado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O propósito é duplo. Serviço, o texto diz, para servir. O crente recebe dons não para ele mesmo, para servir. Eu nunca vou cansar de repetir, não é para ser servido, mas para servir. Isso é importante você saber, porque nós vivemos a cultura do consumo. A nossa cultura é a cultura do consumo. Você é tratado como um cliente. Você entra num estabelecimento e quer ser bem cuidado, bem tratado, bem servido. E aí você traz essa cultura para a igreja. E aí você senta no banco da igreja e quer ser bem servido. E se não for bem servido, eu vou para outra igreja que me sirva melhor. Isso é contrário ao que diz a Escritura. Deus nos capacita não para que a gente seja servido, mas para que a gente sirva os outros. A lógica do reino de Deus é diferente da lógica do mundo. Se você quer ser o maior no reino, seja o menor aqui. Seja aquele que serve. O segundo propósito, a edificação. Esse é o segundo objetivo, nos conduzir em um processo de amadurecimento. Deus quer isso conosco junto. Segundo Paulo, o que demonstra uma igreja madura? Uma igreja madura é uma igreja unida, onde todos desempenham o seu serviço, colocam em prática os seus dons. Uma igreja madura é uma igreja unida.
E depois, uma igreja madura é uma igreja que conhece as Escrituras. É isso que faz a igreja resistir às doutrinas, às novidades. Ai, a moda é a igreja de parede preta. Vamos pintar de preto. A moda agora é escutar louvor no escuro com meia luz. Vamos botar louvor escuro, meia luz. Tudo segue. Qualquer vento de novidade está indo atrás. Isso não é uma igreja madura. Uma igreja madura resiste a isso. Resiste a falsas doutrinas, resiste ao erro, sabe apontar o equívoco, resiste aos falsos mestres. Paulo diz, pessoas ardilosas são levantadas tentando nos desviar. Vocês têm que estar preparados para isso. Então, em resumo, desses versos 7 a 16, Paulo explica a fonte dessa capacitação, que é a graça. Ele fala a forma como que Deus capacita o crente, por meio de dons que Ele mesmo concede. E Ele revela o propósito disso. O serviço e a edificação mútua. Dessa forma, irmãos, não só é possível a união, mas é esperado que isso ocorra. É esperado. Se nós somos salvos, se nós somos habitados pelo Espírito Santo, então Deus está dizendo, olha, tudo que vocês precisam foi garantido. Vocês têm tudo. Vocês precisam é colocar em prática. É se esforçar em prol disso. Então, queridos, uma igreja saudável, ela é aquela que está dentro de um ciclo de maturidade, onde todos os membros cooperam, trabalham em prol do mesmo objetivo. Todo membro, ele sabe que foi capacitado de forma graciosa para isso. E aí, em humildade, ele usa os seus dons em prol dos outros, para servir aos outros, buscando a edificação dos outros. Ele sabe, se ele fizer isso, ele também é edificado. Ele também cresce com o corpo. Todos têm proveito dentro dessa estrutura planejada por Deus. Se você é crente, Deus deu dom a você. Deus deu pelo menos um dom para você. E esse dom não foi te dado para você se orgulhar, mas para você usar. E o uso desse dom não é para você mesmo, mas em prol da igreja. E aí eu pergunto, o que você tem feito com o dom que Cristo deu a você? De que forma você tem servido os seus irmãos em Cristo? Com que disposição? Qual a sua motivação no servir? Será que você já pensou sobre como Deus deseja usar a sua vida? De que forma você poderia cooperar em prol da edificação dos seus irmãos em Cristo? Pastor, eu não sei que dom Deus me deu. Sirva. Sirva de alguma forma e você vai descobrir. Você vai perceber onde você tem mais aptidão, onde você se sente melhor, onde você tem alegria de fazer. Deus vai te direcionando nisso, mas sirva. E você não precisa ter uma liderança te dizendo o que fazer. Você pode começar orando pelos seus irmãos. Talvez seja o serviço mais importante que todo crente pode fazer. Orar pela igreja de Cristo neste mundo. Orar pelos seus irmãos em Cristo. Se você percebe algum irmão imaturo ou com dificuldade em alguma área, ao invés de falar desse irmão para outro, ore por ele. Se aproxime dele. Tente ajudar esse irmão. Existem tantas formas de você servir. Sirva. Se você é crente, você precisa servir. Você precisa entender esse chamado. E você precisa fazer isso ativamente. Por Cristo, pelos irmãos. Qual o oposto disso? Qual o oposto daquele que não serve? Qual o custo da passividade?
quando eu me afasto da comunidade, quando eu deixo de estar presente, quando eu não sirvo com os dons que Deus me deu, o que ocorre? O texto diz que o corpo ele precisa estar bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as partes, de todos os membros. Cada um cooperando, cada partezinha. Porque quando um membro age como consumidor, quando ele não serve, ele apenas consome, isso rompe o fluxo da edificação. Isso prejudica o corpo. A ilustração da igreja como um corpo que Paulo dá, ela é perfeita. Porque se você tem um membro doente, né, se você tem um órgão do seu corpo doente, todo o corpo padece. Todo o corpo, ele adoece junto. Por isso a importância da exortação que Paulo dá aqui. Trabalhem em prol da união. Se esforcem para isso. Concluindo, irmãos. Eu vou conseguir vencer 16 versículos. Deu certo. Grave isso no seu coração. Deus nos concede tudo o que precisamos para viver unidos em igreja. Por isso nós temos que usar os nossos dons em prol uns dos outros. Qual a sua função? Qual a sua função nessa arquitetura que Deus planejou? Irmãos, a união é um fato. Paulo ele não coloca a união como algo possível, mas esperada na igreja. É esperada por quê? Porque Deus deu tudo o que nós precisamos. Deus nos uniu com os mesmos pilares. Deus está em nós, age por meio de nós, Ele é autoridade sobre nós. E Deus nos capacitou graciosamente com dons para serem usados uns pelos outros. Nós somos chamados e capacitados a viver nessa união. Nós temos tudo o que nós precisamos, se somos crentes. Você tem experimentado disso? E aqui, irmãos, primeiro a união com Cristo. Você tem experimentado a união com Cristo na sua vida pessoal? Você está unido a Jesus nesse batismo, nessa identificação com a sua morte e ressurreição? Você crê nele como Senhor e Salvador da sua vida? Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Você precisa crer. Você precisa. A Bíblia mostra que não há nada mais urgente na nossa vida do que a fé no Evangelho. Disso depende a nossa alma. Nós não sabemos o dia da manhã. Não brinque com essa realidade. Creia em Cristo e seja salvo por Ele. A partir do momento que você crê, você é inserido na igreja, nesse corpo espiritual. E aí você deve buscar uma expressão dessa igreja universal de forma local para estar unido. Porque a edificação e o processo de amadurecimento que Deus planejou para nós envolve uns aos outros. Não há como você viver isolado no contexto do Evangelho e daquilo que Deus planejou para nós. A gente sabe que em alguns casos estar numa igreja é impossível em países de perseguição. E Deus cuida desses. Deus sabe disso. Mas no contexto de liberdade, a exortação de Paulo é para todos nós. Você precisa estar unido em uma igreja, servindo com os dons de Deus, abençoando outras pessoas e sendo abençoada por isso. Por isso que isso é uma obra que exige movimento, né? O corpo, ele só cresce quando todos cooperam. Então não seja um elo inativo.
descubra o seu dom, sirva aos seus irmãos e edifique a igreja de Cristo. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o Senhor, mais uma vez pela tua santa palavra. Obrigado porque nós lemos aqui uma exortação tão importante para a igreja de Cristo, quanto nós temos que abandonar essa visão cultural de consumo quando nós estamos lidando com a tua igreja. A tua palavra diz que o Senhor concede dons a todos nós. E esses dons não são feitos para o nosso próprio proveito, mas essencialmente para o proveito dos nossos irmãos. Eu peço, Pai, que todos nós aqui possamos primeiramente crer no Senhor. E depois disso, também servir ao Senhor e à sua igreja. Que possamos ser elos saudáveis, que cooperam e que fazem exatamente aquilo que Paulo diz aqui no texto. Que estão ativamente trabalhando em prol da união e da edificação. Nos livra de todo orgulho, Senhor. Nos livra das nossas próprias e falsas expectativas. E que possamos ter os nossos olhos sempre focados na tua santa palavra. É o nosso desejo de oração. Amém.